pelo convite. É uma grande alegria, uma grande honra estar aqui entre vós. E uma alegria ainda mais profunda por causa do fato que passei o ano passado, como vocês já sabem, muito doente. E durante minha doença, eu soube que esta mãe de igreja estava intercedendo diante do trono de Deus e orando em nosso favor. E eu quero agradecer profundamente aos amados irmãos. Teve momentos de muita angústia, até de nem desejar continuar vivendo. E nessas horas, ouvindo que os irmãos estavam orando constantemente, foi um grande consolo. Um consolo indizível. Então, muito obrigado, irmãos. Eu nunca vou esquecer esta igreja e este amor. O salmista diz, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Eu não estava clamando sozinho, mas os irmãos estavam clamando comigo e por nós. E Deus pode nos livrar de tribulações de várias formas. Né? Ele pode nos livrar das tribulações nos levando para a glória, ou nos concedendo cura. E a quem Ele dá qual das duas opções é só a sua soberania. Então, humildemente, nós nos curvamos diante da sua soberania. E nós nos prostramos e nós louvamos. Então, mais uma vez, irmãos, muito obrigado pelo amor que vocês manifestaram em Cristo Jesus. Vamos agora abrir a palavra em João capítulo 3. E o texto da pregação de hoje à noite é o verso 16 do capítulo. João 3, que diga o verso 16. Assim diz a santa palavra do Senhor, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é a palavra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, se alguém chegasse a você e perguntasse, você pode resumir toda a Bíblia em só algumas palavras, como você responderia? Porque Deus nos revela muitas coisas, o livro é grande. Seria possível resumir toda a revelação de Deus em poucas palavras? Meus irmãos, uma boa opção para a sua resposta seria recorrer para o nosso texto de hoje à noite. Porque o Evangelho, a revelação de Deus está contido nestas poucas palavras de uma forma muito compacta, muito intensa. Nós temos muitas doutrinas fundamentais da palavra de Deus compactadas neste texto. Temos a doutrina da eternidade de Deus, a doutrina de que Deus é o Criador de todas as coisas. Nós temos até uma referência ao pacto da redenção na eternidade entre o Pai e o Filho. Nós temos referência à graça soberana que escolha um povo eleito. Nós temos referências à obra da Trindade na salvação, o milagre da encarnação, o justo juízo de Deus, a queda do homem, a depravação total, a justa condenação do pecador e a livre dádiva da vida eterna em Cristo Jesus. E esse texto também está sobrevoando toda a história da revelação e da história da redenção. Nós temos no texto a criação do mundo, a queda, a preparação por e a vinda do Senhor Jesus Cristo.
Nós temos a pregação do Evangelho, o juízo final e a consumação da obra de Cristo na restauração dos crentes numa perfeita e eterna comunhão com Deus. Muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, este texto não é apenas um curso de teologia sistemática ou bíblica, mas também este texto é a palavra de Deus, é o Espírito Santo se dirigindo a você. De uma forma bem íntima, bem particular. O texto declara que Deus amou você. Que Deus deu seu Filho por você. Que Deus chama você a crer. Que Deus quer salvar você da perdição. E que Deus quer que você viva com Ele em eterna comunhão. Quem fala a você por meio desse texto, ou nesse texto, é o Deus do teu batismo. Em todo momento, de todo dia, de toda a sua vida, você carrega o sinal da aliança que Ele fez com você. Você carrega o nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele carimbou sobre sua testa o nome trino dele, o nome do Pai que amou o mundo, o nome do Filho que veio salvar, o nome do Espírito que opera a fé e transforma pecadores mortos em filhos do Deus vivo. E como nós precisamos deste Evangelho do nosso texto, porque nós vivemos num mundo, de fato, de perdição. Nós vivemos num mundo de sofrimento. Nós vivemos num mundo sobre o qual Deus pronunciou seu juízo. Maldita a terra por tua causa, Adão, por causa do teu pecado, Adão. Nós vivemos num mundo que está gemendo, uma criação gemendo por causa da corrupção que nós trouxemos sobre ela. E todos nós sabemos muito bem os sofrimentos, as dificuldades, as tristezas, as ansiedades, as aflições, as tribulações. E às vezes é demais. Às vezes nós não aguentamos mais. E aí, domingo após domingo, Deus nos chama, Deus nos reúne e Deus nos declara uma palavra de vida e de esperança. E nosso texto, ele também, mais uma vez, nos declara as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Eu resumo, este resumo do que o nosso texto é, nas seguintes palavras: em amor, Deus deu seu Filho como a única esperança para um mundo de morte e ruína. Em amor, Deus deu seu único Filho como a única esperança para um mundo de morte e ruína. E nós veremos três aspectos do nosso texto: a ruína, a redenção e a restauração. Ruína, redenção e restauração. Vamos começar com o início do texto. Este texto é bem conhecido, mas muitas vezes nós esquecemos da primeira palavra. O texto começa com a palavra porquê. E não tem nenhuma palavra que está na palavra de Deus de uma forma aleatória. Cada palavra é escolhida pelo Espírito Santo. E este porquê é importante. Quando nós encontramos uma palavra como porquê, nós devemos nos perguntar por que este porquê está no texto. E sabemos muito bem que o porquê está ligando o nosso texto àquilo que vem antes. O que vem antes? Jesus, vocês ouviram quando nós lemos o capítulo, Jesus estava recebendo uma visita de Nicodemos à noite. E nesta conversa entre Jesus e Nicodemos, nós vemos duas cosmovisões bem diferentes.
Nicodemos está ligado com as trevas. Ele vem falar com a luz do mundo. Nicodemos está fitando as coisas da carne. Jesus diz, Nicodemos, nós devemos buscar as coisas do Espírito. Nicodemos está fitado nas coisas terrestres. Jesus diz, levante teus olhos, Nicodemos, e olhai as coisas celestes. A vida, a religião, a cosmovisão de Nicodemos leva à morte. E a palavra de Cristo oferece a vida. Nicodemos está olhando as coisas aqui embaixo e Jesus diz, Nicodemos, entenda alguma coisa. Entenda uma coisa. Você tem que nascer de novo, ou podemos traduzir igualmente, você precisa nascer do alto. Então, depois disto, Jesus, ele faz referência a um acontecimento, algo que aconteceu muitos anos atrás com o povo de Deus, quando eles estavam andando pelo deserto. E num certo momento, eles ficaram meio zangados com a viagem. E eles desprezaram a redenção de Deus. Eles desprezaram a salvação de Deus. Queremos voltar para o Egito. Eles desprezaram a vontade de Deus. Nós não queremos seguir este caminho. Eles desprezaram as boas dádivas de Deus. Este pão horrível que estamos comendo todo dia. Eles zombaram do pão celestial. E eles apanharam as consequências. A ira de Deus se acendeu contra eles. Ele mandou serpentes abrasadoras que estavam mordendo o povo. Eles estavam morrendo. E não tinha esperança. Não tinha nenhuma solução humana. Por mais que eles procurassem, não tinha saída. Desobediência dói. Desobediência leva à destruição. O salário do pecado é a morte. É uma regra, uma lei que faz parte do tecido da criação. E ninguém pode ultrapassar ou dar um jeito brasileiro nesta lei. Então eles estão morrendo. E quando eles reparam que eles estão totalmente perdidos, que então não tem nenhuma solução aqui embaixo, nenhuma solução pelo esforço, pelas obras humanas, eles clamam ao Senhor. E Deus, mesmo no juízo, Ele se lembra de misericórdia. Ele sempre está disposto a receber pecadores penitentes. Ele manda Moisés levantar uma serpente de bronze. E quem olhar para esta serpente, só olhando, não morrerá, mas será salvo. Então Jesus fala uma coisa bem interessante. Ele diz, Nicodemos, do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que não somente o povo de Deus no Antigo Testamento, no deserto, precisa de salvação, mas que todo ser humano está numa situação terrível. Todo ser humano está debaixo do juízo e julgamento de Deus. Todo ser humano está correndo para a perdição e a morte. E não tem solução aqui embaixo. Nicodemos representa o ápice das tentativas humanas para resolver o problema do pecado. Ele representa a melhor que o ser humano tem para oferecer a Deus
para ser aceito por Ele, para resolver o problema do pecado. E este melhor, uma religião de obras, de esforço humano, não vale nada. Jesus está ensinando a Nicodemos que para este mundo que sofre as consequências da sua rebeldia contra Deus, que sofre a morte que merece por causa dos seus pecados, para este mundo não tem nenhuma solução aqui embaixo. Nem obras, nem santidade humana, nem educação, nem dinheiro, nem nenhuma coisa. Mas que o mundo inteiro, todo mundo, precisa levantar seus olhos e fitar seus olhos no Filho de Deus, levantado na cruz. E aí nós chegamos no nosso texto. Jesus explica por quê. Por que é necessário o Filho do Homem ser levantado, ou a palavra que João usa, de fato, significa não somente levantado, mas também exaltado. Ele tem que ser exaltado, colocado para cima, para todo mundo ver. Na cruz, inicialmente, e depois em glória, e depois anunciado no Evangelho no mundo inteiro. Como Paulo diz, nós pregamos Cristo e este crucificado. Por que isso é necessário? Por que isso vai acontecer? Nosso texto explica. Porque Deus amou ao mundo. Nosso texto está dando a explicação de Jesus sobre o porquê da sua vinda, sua encarnação, seu sofrimento, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão e sua sessão em glória e a pregação do Evangelho para o mundo inteiro. Por que tudo isso? Porque, como Filipenses 2 diz, depois da sua humilhação, ele foi glorificado e dado um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome do Senhor Jesus Cristo todo o joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é Senhor. Por que isso? Porque Deus amou ao mundo. E devemos notar qual é a primeira palavra depois do porquê no nosso texto. Porque Deus amou. A Bíblia começa assim. No princípio, Deus. Começa com Deus. Termina com Deus. Ele é alfa. Ele é ômega. Ele é o início. Ele é o fim. Ele é o início da realidade criada. O início da criação. Nossa única esperança é que Deus tome iniciativa, que Deus cumpre e faça a salvação. Não tem esperança sem Deus. E por isso, quando Paulo escreve aos Efésios, ele está lembrando a eles a época quando eles não eram crentes ainda. Ele diz, lembra-se, irmãos, quando vocês estavam sem Deus e sem esperança no mundo. Só Deus. Nós falamos isso às vezes, né? Tem uma bronca, tem um problema muito grande e nós balançamos nossa cabeça. Só Deus. Nós não conseguimos resolver. Se isso é verdade sobre pequenas coisas na vida dia a dia, quanto mais com o nosso maior problema. Porque Deus amou. Deus amou ao mundo. Deus é amor, diz a palavra. Isso é muito difícil para nós entendermos. Porque nós estamos imersos, nós estamos atolados num oceano de corrupção e poluição e perversão da palavra e do conceito do amor. Basta andar pela cidade e ver os motéis que cada um tem a palavra amor, isso e amor aquilo. Basta assistir o Netflix e os filmes de Hollywood e o amor, entre aspas, que eles vendem. Um amor egoísta, um amor carnal, um amor de cobiça sexual,
um amor que é um sentimento emocional passageiro. Este falso amor, este amor estragado, este amor podre que Hollywood nos vende e que nós engolimos porque é doce. Nós engolimos como veneno de rato. E nossos filhos estão engolindo nos filmes, pensando, isso é o amor. Mas o amor verdadeiro não tem nada a ver com essas coisas. O amor verdadeiro é um compromisso fiel, inabalável. Um Deus que ama. É um Deus que sempre está. Nunca, jamais, Ele nos abandona ou Ele nos deixará. Um Deus de amor é um Deus longânimo, lento para se irar. Um Deus que não corta todo o contato quando for inconveniente para Ele. Um Deus que ama, e ama, e ama. Um Deus que ama com infinita paciência e misericórdia. O que é a primeira reação de Deus quando Adão, seu filho, vira as costas a ele, se rebela contra ele, despreza ele e a sua vontade? Nós esperaríamos uma reação de ira justificada. Mas em vez disso, nós lemos essas palavras lindas e evangélicas, de evangelho. Deus andando no jardim, na viração do dia, e dizendo, Adão, onde estás? É assim que Deus, o Deus de amor, persegue o pecador com amor. Ele não se deleita na morte do pecador, mas que ele se arrependa e viva. E Deus, meu irmão, minha irmã, Ele persegue você em cada leitura bíblica, cada conversa com o irmão em Cristo, cada pregação, cada estudo bíblico, cada visita dos presbíteros e pastores. Jesus, Deus está perseguindo você com seu amor. Onde você está? Porque Ele quer manter, Ele quer salvar, Ele quer restaurar o relacionamento. Porque é que Jesus foi levantado na cruz de Calvário? Porque Deus amou o mundo. Agora, preste atenção. O texto, muitas pessoas pensam, diz que Deus ama todo mundo. Não diz isso? Deus amou o mundo, então Deus ama todo mundo. Não é a mesma coisa. Devemos prestar atenção. Qual é o tempo do verbo? O texto, Jesus não diz, Deus ama ao mundo. Mas diz, Deus amou ao mundo. Isso é muito importante. Em primeiro lugar, quando as Escrituras falam sobre os decretos eternos, as Escrituras usam o tempo do perfeito. Vamos para Romanos 8, verso 30. Preste atenção no tempo do verbo. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Nós não estamos em glória ainda, mas já estamos em Cristo sentado nos lugares celestiais. Essa é a linguagem dos decretos eternos. São coisas tão certas, coisas que vão acontecer, porque Deus assim decretou, que a Bíblia coloca no tempo do perfeito. Ele já nos glorificou antes da fundação do mundo, em Cristo. Já é uma coisa certa. E aí nós temos a mesma linguagem aqui, porque Deus amou ao mundo. Se refere ao amor soberano de eleição de Deus antes da fundação do mundo. Vamos abrir em Efésios capítulo 1. Onde Paulo canta um hino de louvor ao Deus soberano que escolheu
seus eleitos antes da fundação do mundo. Efésios 1, a partir do verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, Deus amou ao mundo. Em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Antes mesmo de criar a luz e a terra, os céus e as montanhas e as estrelas e o ser humano, os animais, Deus já resolveu e decretou que ele iria enviar seu filho. E o filho aceitou, neste pacto da redenção, antes da fundação do mundo, ser enviado por Deus, Pai, para morrer, para ser colocado numa cruz e para salvar uma igreja eleita para a vida eterna de toda tribo e língua e povo e nação. Veja o verso 17 do nosso capítulo. Porquanto Deus enviou o seu Filho. Isso não foi um plano B. Isso não foi uma reação. Eita, e agora? O homem pecou. Agora o que eu vou fazer? Não foi isso, não. Tudo já foi definido na eternidade. Você lendo o Evangelho de João, você lê esta linguagem repetidamente. Jesus dizendo, aquele que me enviou, aquele que me enviou. Eu fui enviado pelo Pai. Eu fui enviado. Então, Jesus sendo levantado na cruz. Jesus sendo exaltado para o céu. Jesus sendo anunciado e exaltado na pregação do Evangelho no mundo inteiro. Cristo este crucificado. Tudo isto acontece porque antes da fundação do mundo, Deus amou ao mundo. E como Ele amou? De tal forma que Ele deu seu Filho unigênito. Agora eu quero passar alguns momentos olhando essa palavra mundo. Deus amou ao mundo. O que é mundo? No texto, a palavra em grego é cosmos, e nós temos a palavra em português também. Qual é o significado desta palavra? No uso na língua grega daquela época, tem um campo semântico bem amplo. Pode se referir ao universo inteiro, toda a ordem criada, mas no uso dia a dia, especialmente se aplica ao mundo dos homens, à humanidade. O homem é a coroa da criação. Então, quando o texto diz que Deus amou ao mundo, está referindo-se, em primeiro lugar, aos homens. E nós vemos isso porque depois fala sobre quem crer será salvo e terá a vida eterna. Mas, lendo Romanos capítulo 8, nós vemos que a salvação do homem está ligado e atrelada à salvação do cosmos, da criação. A criação está gemendo e está ansiosíssima para ver o dia quando nós vamos entrar em glória, porque também a criação será restaurada junto conosco. Então, este cosmos, este mundo que Deus criou, Calvino diz, ele criou como teatro da sua glória. Ele criou este universo para ser nosso lar. Deus não precisa de lugar para morar. Ele é eterno, ele é infinito, ele é espírito. Mas Deus criou o universo para que nós tivéssemos um lugar para viver e glorificar a Ele em todo sentido, em todo momento, com tudo que nós temos e tudo que nós somos. E é uma obra-prima, uma obra de arte, o cosmos.
a criação. Só em nossa galáxia tem entre 200 e 400 bilhões de estrelas. E no universo que os cientistas conseguem ver, talvez chegue a ter até 2 trilhões de galáxias. Então, estoura a nossa capacidade de entender a enormidade. Mas basta olhar este planeta aqui, as montanhas, os oceanos, os vários ecossistemas, a selva, as florestas, as praias. Uma beleza tão grande que mesmo maldita, mesmo gemendo, ainda a glória de Deus não consegue se esconder. E se uma criação sofrendo e gemendo é assim, imagine como será quando Ele vai restaurar todas as coisas. Tira o fôlego. E nós podemos olhar o corpo humano, que faz parte da criação de Deus, o cosmos. A complexidade do próprio corpo, os pequenos universos dentro das moléculas e átomos. E dentro dos núcleos dos átomos ainda tem mais mundos de quarks, de vários sabores e tipos e cores. E quando o salmista fala em Salmo 8, ele vê tudo isso, ele fica sem fôlego. Ele diz, Deus, eu olho tudo isso. Quem sou eu? Eu me sinto tão pequeno. E este pequeno homem, criado do pó da terra, tu coroaste com glória para ser o vice-gerente sobre tudo isto. Então, realmente uma obra-prima, uma coisa lindíssima, uma coisa que nós precisávamos de uma eternidade para glorificar e louvar ao Criador pela sua obra de criação. Mas esta obra-prima nós arruinamos. Nós destruímos. Imagine ir para a galeria de arte e tem uma obra de um grande mestre e nós chegamos com um balde de tinta e de coisas nojentas e sujas e nós jogamos naquela tela. Cola e tinta e tudo que não presta. Seria uma tristeza, hein? Bom, é isso que nós fizemos com a criação de Deus. Mas Deus amou ao mundo. Antes da fundação do mundo, nem a queda fugiu da sua soberania. E antes da fundação do mundo, Ele já ordenou e decretou a sua reação e sua resposta ao nosso pecado e rebeldia em Adão. Deus amou ao mundo, que Ele declarou bom, 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 muito bom, em Gênesis capítulo 1. Agora, nós podemos nos perguntar, mas a Bíblia não diz que nós não devemos amar o mundo? Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí nós entramos em parafuso. Não era para nós imitarmos a Deus. Se Deus amou ao mundo, nós também devemos amar ao mundo, mas a Bíblia diz que é pecado amar ao mundo. E como fica isso? Meus irmãos, a resposta a isso é a seguinte. Deus, antes da fundação da terra, Ele amou o mundo que Ele criou, que Ele iria criar. O mundo que Ele iria restaurar de uma forma ainda mais gloriosa. Mas nós, o mundo que nós conhecemos, não tem nada a ver com esse mundo que Ele criou perfeito. O mundo que nós conhecemos é um mundo de rebeldia, de perversidade, de pecado, de homens balançando os seus punhos contra Deus e se rebelando contra Ele. Homens amando o pecado. E este mundo, do jeito que está,
não é para nós amarmos. De jeito nenhum. Nós não temos condições de conhecer o mundo como Deus o conhece. Mas Deus amou ao mundo que Ele criou bom e que Ele então vai restaurar. Deus não pegou sua criação e jogou no lixo, dizendo eu vou começar de novo, do zero. Não, Ele amou o mundo ao ponto de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Isso é uma coisa que merece uma pregação inteira. Deus deu o seu Filho unigênito. Ele habita em eterno amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Um amor indizível que eles têm uns pelos outros na Santa Trindade. E é impossível nós entendermos como pode que Deus Pai decretou e que Deus Filho, então, se prontificou para se encarnar, para que Ele pudesse sofrer, para que Ele pudesse morrer, para que Ele pudesse salvar. Mas é isso que Ele fez. E nós precisamos, meus irmãos, de uma eternidade para agradecer. Nunca vamos na glória, em glória, nunca vamos chegar ao ponto de dizer, hoje é o dia que nós finalmente terminamos nosso agradecimento pela obra de Cristo. De jeito nenhum. Por toda a eternidade vamos ter mais e mais e mais louvor e gratidão por esta obra dele. Agora, percebem que o envio do Filho para salvar pecadores é uma obra soberana da graça soberana. Não tem nada a ver com iniciativa humana. Não tem nada a ver com méritos humanos. Mas tem muito a ver com responsabilidade humana. Isso é importante. Às vezes as pessoas abraçam as doutrinas da graça e ficam focando tanto na soberania de Deus que eles começam a pensar que, bom, o ser humano deve ser passivo. Deus elege alguns para a vida eterna. Eu não sei se eu sou eleito, então eu vou sentar aqui e esperar. E no dia final eu vou ver se eu faço parte, se não faço parte. Nada disso. A Bíblia é clara. Tudo é de Deus. Ele é soberano na salvação. Mas Ele chama o pecador, arrependa-se e creia no Senhor Jesus Cristo. Isto é o Evangelho. Ele deu o Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A soberania de Deus na salvação vem junto com o chamado dele ao ser humano para responder com fé e arrependimento. Como essas duas coisas podem ser conciliadas é além das condições do melhor teólogo. Mas é assim que Deus fala. Então é assim que nós cremos. Veja o que Jesus fala. Para que todo o que nele crê não pereça. Jesus não diz que Deus deu o seu Filho para que todo membro da igreja não pereça. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Porque nós entramos em equívocos, nós nos enganamos nesse ponto. Eu sou membro da igreja, eu estou com meu nome no rol dos membros. Então eu estou salvo. Mas a Bíblia nunca diz isso não. Eu nasci na igreja, eu fui batizado na igreja, eu estou salvo. A Bíblia nunca diz isso não. Toda pregação, toda Santa Ceia, todo batismo, também batismo de crianças, chama todos nós ao arrependimento e fé. Porque sem fé, ninguém pode escapar à perdição. E ninguém pode entrar na vida eterna. Mas todo aquele que crê não
vai perecer, diz o Senhor Jesus. Como é esta não perecer? Como devemos entender isso? O que é a perdição que o crente vai escapar? Bom, meus irmãos, o povo de Deus no deserto rebelou-se contra Deus e ele enviou as serpentes abrasadoras como seu juízo. Mas eu não vejo serpentes aqui, nem na rua, nem lá fora, pelo Brasil e pelo mundo. Então, qual é o perigo? Qual é o juízo de Deus? Quais são as consequências que nós estamos apanhando e das quais nós precisamos de ser salvos, de sermos salvos? Irmãos, as serpentes que estão nos atormentando como raça humana caída são o pecado e as consequências do pecado e juízo de Deus sobre o nosso pecado. E tem vários níveis que o ser humano experimenta estas serpentes abrasadoras do pecado, as consequências do pecado e o juízo de Deus sobre o pecado. Nós vivemos num mundo que geme, um mundo quebrado, que tem catástrofes, que tem terremotos, que tem tsunamis e outras catástrofes naturais que matam pessoas. Nós temos a terra amaldiçoada, então nós fazemos o nosso trabalho no suor do nosso rosto. Coisas dão errado na vida por causa do pecado. Tem doenças, tem acidentes e tem a própria morte cada vez que alguém morre. Cada vez que tem a morte, isso nos lembra das palavras de Deus no jardim. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Do pó foi tirado, ao pó voltarás. Então nós vivemos num mundo que está sempre pregando a nós as consequências do pecado. O pecado destrói. A desobediência dói. O salário do pecado é a morte. E neste mundo também, num outro nível, nós experimentamos os pecados dos outros contra nós. Não somente o pecado geral da raça humana em Adão, mas pecados cometidos contra nós. O nosso chefe no trabalho está nos perseguindo, nos maltratando. Nossas vizinhas estão fofocando. Ou talvez até irmãs na igreja estão fofocando sobre nossa vida. Tem perseguição, tem o bullying, tem maus tratos, tem fofocas, tem abuso, injustiça. E essas coisas são como serpentes abrasadoras. Deus não criou o mundo dessa forma. Ele não enviou originalmente. Nós trouxemos esse juízo sobre nós como raça humana. E finalmente, em outro nível, nós temos os nossos próprios pecados e tentações. Nós temos as serpentes abrasadoras da ira, da amargura, do egoísmo, da malícia, da mentira, da cobiça, da impureza, da infidelidade. Da avareza, do ódio, e nós podemos multiplicar as coisas. Paulo, quando ele se refere a esse tipo de coisa, ele faz a lista e depois ele diz de uma forma solene, ele diz, eu vos adverto que aqueles que vivem assim não herdarão o reino de Deus. Isso é a perdição, meus irmãos. Estar fora do reino de Deus é ser banido da presença graciosa e amável de Deus, banido da própria fonte da vida, banido da luz. Só tem a morte, só tem as trevas, só tem a solidão. Isso é perdição.
E o Evangelho diz, Jesus declara, que para todo o que nele crê, não vai haver perdição. Ele declara que o Filho do Homem será levantado para que todo mundo que olhar para ele será salvo. É como Isaías fala no seu capítulo 45, olhai para mim e sede salvos todos os conviventes da terra, pois eu sou Deus e não há outro. É tão simples. É tão simples, meus irmãos. Até o maior reformado no nosso meio já caiu neste erro de tentar resolver seus problemas e o problema desse mundo pelo seu próprio esforço. Você não fez isso já? Você pecou contra Deus, é uma coisa grande ou pequena, e você diz, eita, eu errei, eu pequei, eu vou ler mais a Bíblia. Eu vou dar uma contribuição maior à igreja. Eu vou cantar alguns salmos, como se isto pudesse resolver o nosso problema. Mas a única solução é que nós percebamos a nossa necessidade. Que possamos enxergar aonde nós estamos. Que nós estamos sem condição nenhuma para resolver nosso problema. Que não tem saída, que não tem esperança, que não tem nenhuma solução que eu possa imaginar. Só Cristo. Só Jesus. Só o Messias. Meus irmãos, para nós levantarmos os olhos para cima e ver Cristo crucificado, ver Cristo vitorioso, ver Cristo exaltado, ver Cristo nossa redenção, nossa justificação, nossa sabedoria, nossa vida. Precisamos, primeiro, entender que não temos recursos nenhum para resolver o problema do pecado. Isso é o problema do arminianismo. Isso, de fato, é o problema de toda falsa religião. Porque toda religião falsa oferece ao pecador uma solução que envolve seu trabalho, seu mérito, seu esforço, sua iniciativa. E só o Evangelho que diz, esquece tudo isso. Não dá, não dá. Nunca vai funcionar. Levantai os olhos e veja Cristo crucificado, Cristo exaltado. E por causa disso, meus irmãos, veja como Jesus fala, todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, antes de entendermos e abraçarmos e experimentarmos a vida eterna, precisamos entender a perdição. E por isso, a evangelização da igreja e até a pregação para os nossos próprios filhos e a pregação dos cultos deve começar com as notícias ruins. Porque sem as notícias ruins, as boas novas não têm sentido nenhum. Imagine se eu vou para o mercado, ou para a praça, ou para algum shopping onde tem muita gente andando. Com o Dr. Manuel, eu vou chamando as pessoas. Vem cá, vem cá. Eu tenho um remédio que vai curar teu câncer. Qual vai ser a resposta? Cai fora. Câncer nada, eu não tenho câncer, não. Vai embora. Eu não preciso disso. Você é louco. Mas é assim que a igreja faz. A igreja diz, Jesus te ama, tem um plano maravilhoso para a sua vida. Jesus te salvou. E o pecador diz, salvou, então você está perdido. Não tem problema, eu não preciso de nenhum salvador. Minha vida está ok, eu estou muito contente. Está tudo legal. Então a igreja precisa ensinar sobre a perdição, sobre a ira de Deus contra o pecado, para depois apresentar a solução. Mas não somente lá fora, os ímpios precisam entender isso. Nós também.
Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, você entende o quanto você está precisando de Cristo? Você entende que Ele é sua única esperança? Você entende que você está perdido totalmente e para sempre sem o Senhor Jesus? Que Jesus não é apenas um amparo, que Jesus não é apenas um acréscimo, que Jesus não é apenas uma camada religiosa na sua vida, mas que Ele é vida mesmo, e sem Ele só tem a morte. Você entende que seu pecado está estragando tudo em sua vida? Estraga sua alma, estraga seu coração, estraga seus relacionamentos, estraga também o seu relacionamento com Deus. Para nós provarmos as delícias das águas da vida, precisamos primeiro entender: ai de mim, estou perdido, eu preciso de um Salvador. E quando nós entendemos isso, e quando pela graça de Deus nós cremos no Filho unigênito, então, diz o Evangelho, nós temos a vida eterna. Falamos sobre a ruína, falamos sobre a redenção, vamos encerrar com a restauração. Aquele que crê tem a vida eterna. E quando nós pensamos em vida eterna, nós pensamos, sim, quando Jesus voltar, vamos viver para sempre. Vida eterna é para lá, depois. Que nada, meus irmãos, a Bíblia não diz isso não. João 17 diz, esta é a vida eterna, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que tu enviaste. Vida eterna é conhecer Deus Pai e conhecer Deus Filho. E quando a Bíblia fala sobre conhecer, a Bíblia não está dizendo saber acerca de. A Bíblia não está falando sobre fazer uma prova intelectual e responder algumas perguntas de uma forma certa. Conhecer na Bíblia tem a ver com um relacionamento íntimo, de amar, como nós ouvimos hoje pela manhã, de amar Jesus Cristo como uma noiva ama profundamente o seu noivo. E quando nós entendemos isso, que a vida eterna é conhecer Cristo, conhecer por meio do Senhor Jesus Cristo o Pai que Ele revela, que eles vêm estar em nós e nós estamos neles. Então nós entendemos que a vida eterna já provamos aqui e agora. Mas, meu irmão, nós ouvimos hoje, e nas outras palestras também, não é suficiente um conhecimento acerca de Jesus, não. Já foi citado pelo reverendo MacLeod, os demônios creram. Se fosse escrever um exame de conhecimento teológico, eles iriam tirar uma nota 10. Eles existem há milhares de anos. Eles sabem muito bem quem é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, as duas naturezas de Cristo, a morte de Cristo na cruz e que Ele morreu por seus eleitos. Tudo isso eles conhecem muito bem. Eles sabem qual é a verdade. Mas eles tremem. Nada disso salva eles. Eles continuam debaixo do juízo de Deus. Talvez você já passou muito tempo na igreja. Talvez você foi criado no Evangelho. Talvez você sabe muita coisa da Bíblia, das confissões. Talvez você esteja lendo muitos livros teológicos. Talvez você até ache que você é muito perito nas coisas da fé reformada. Mas Cristo declara que a vida eterna não é saber acerca de Jesus. A vida eterna é conhecer a Ele. Você fala com Ele. Quando você ama alguém, você é apaixonado muito e você quer casar com sua noiva, então você faz o quê? Você liga para ela, você manda
mensagem de texto, você fala pelo Facebook, você quer sempre comunicar e falar e expressar palavras de amor, e os brasileiros são muito bons nisso. Muito poéticos. Muito lindo. Mas tem crentes que dizem, eu creio em Jesus, mas nunca falam com Ele. Nunca separam tempo para se ajoelhar e para passar tempo em oração, louvando a Ele, falando com Ele, abrindo seu coração, compartilhando suas preocupações e ansiedades, louvando a Ele por sua graça e por suas bênçãos. Cuidado, meu irmão, minha irmã. A sua vida de oração pode dizer muito sobre quem é Jesus por você. E quando nós amamos alguém, quando ele fala conosco, nosso coração para. Uma moça que ama muito seu noivo, de repente, de uma forma inesperada, ele liga e ela não esperava a voz dele, o coração para. Ah, que alegria! É meu amado que está no telefone falando comigo. Ela quer ouvir o que ele tem a dizer. Qual é a nossa reação como noiva de Cristo? Como você reage quando Deus quer falar com você na palavra pregada, na Bíblia lida e estudada, nos próprios sacramentos? Conhecer a Cristo, conhecer ao Pai é a vida eterna, e este conhecer é uma íntima comunhão. E por isso, porque conhecer a Cristo é a vida, nós nos reunimos toda semana. E toda semana, deste púlpito, os pastores desta igreja anunciam Cristo para vocês. E por isso, crianças, seus pais levam você para os cultos. Porque a vida eterna é conhecer a Cristo. Porque crer no Senhor Jesus Cristo é a vida eterna. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Então, nós queremos conhecê-lo, nós queremos ouvi-lo, nós queremos nos deliciar nas palavras dele. E nós o amamos. Nosso coração, nossa carne possam falhar, mas ele é a fortaleza do nosso coração e nossa herança para sempre. O cristão diz sobre Jesus, quem mais tenho eu no céu, além de ti, e na terra não tem ninguém em quem eu me aprazo, só Jesus. Só Jesus, porque Jesus é meu caminho. E Jesus é a verdade da minha vida. Jesus é a minha vida. E quando nós entendemos isto, nós não queremos outra coisa. Nós queremos Jesus. É como o peregrino, quando a esposa e os filhos estão falando palavras sedutoras, dizendo, veja as coisas deste mundo, veja os prazeres desta carne, fica aqui com a gente na cidade da destruição. Ele tapa os ouvidos, ele vai correndo na direção da cidade celestial, na direção da cidade de Cristo. Ele grita, vida, vida, vida eterna. Porque Cristo é a vida. Uma cultura de morte que está em nosso redor. Cristo, o amor de Deus, uma cultura de ódio que está em nosso redor. E por isso, quando nós anunciamos o Evangelho ao mundo lá fora, nós não chamamos o mundo para ser mais como nós somos. Nós não chamamos o mundo para pensar como nós pensamos, agir como nós agimos, votar como nós votamos. Nada disso. Só queremos uma coisa. Para os nossos colegas e vizinhos e familiares descrentes. Queremos que eles conheçam a Cristo. E a mensagem do Evangelho é isso. Arrepende-se e crê no Filho de Deus.
O Evangelho é isso. Deus não abre mão deste mundo. Deus não vai jogar este mundo no lixo e começar de novo. Mas Deus amou ao mundo de tal forma que Ele deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta mensagem devemos pregar. E junto com isso nós devemos dizer, hoje é o dia da salvação. Hoje, quando ouvides a sua voz, não endureçais os seus corações, porque a solução é Cristo. Tudo é Cristo, em Cristo, por meio de Cristo, para a glória de Cristo, no poder de Cristo. Cristo em nós e nós em Cristo. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E quando nós, pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, abraçamos Cristo pela fé, nós fazemos parte desta obra cósmica de restauração que Deus está realizando no poder do seu Filho e do sangue do seu Filho, Jesus Cristo. Porque este mundo que nós estragamos e arruinamos não vai continuar desse jeito para sempre. Jesus diz, mais uma vez, eu vou sacudir os céus e a terra. Sabe o que isso significa? No dia do Senhor, Ele vai sacudir mesmo. E tudo que não está em Cristo, tudo que não está ligado com Cristo, tudo que não existe para a glória de Cristo, tudo que não presta, tudo que está melando a coisa, aquela grande obra-prima de Deus, tudo que está estragando, vai cair fora. Só vai ficar todas as coisas feitas novas, tudo glorificando de uma forma mais pura o Filho de Deus, por meio de quem todas as coisas foram criadas e em quem todas as coisas subsistem. E hoje estamos uma semana mais perto desse dia. E amanhã estamos a um dia ainda mais perto desse dia. O dia quando não vai ter mais pecado, não vai ter mais tentação, não vai ter mais falhar ou cair em pecado, não vai mais ter mais traição, ou maldade, ou maus tratos, ou ódio, ou perversidade, ou abuso, ou abusadores, ou corrupção, ou injustiça, que Deus vai jogar fora todas essas coisas e também as pessoas que amam estas coisas. E naquele dia, o conhecimento da glória